Em 2650 a.C., no Antigo Egito, sob o reinado do faraó José, os trabalhadores estão perto de concluir um dos projetos de construção mais impressionantes da história, uma pirâmide. Esta não é apenas uma pirâmide comum, mas sim uma das primeiras pirâmides egípcias conhecidas. Com uma altura de 205 pés e uma base colossal de 358 por 397 pés, equivalente ao tamanho de 2 campos de futebol lado a lado, esta estrutura é verdadeiramente um feito notável de engenharia e tecnologia. Localizada na mesma área, muitas outras pirâmides estão em construção, embora tenhamos registros de pelo menos 118 pirâmides egípcias que ainda permanecem em pé, algumas em ruínas, mas a maioria surpreendentemente preservada ao longo dos milênios. Entre elas, destaca-se a Grande Pirâmide de Gizé, considerada a maior estrutura construída pelo homem em seu tempo, chegando a uma altura de 480 pés. Composta por cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, estimados em um peso total de 6 milhões de toneladas, a Grande Pirâmide de Gizé reina como a estrutura mais alta já construída pelo homem por aproximadamente 4.000 anos, até ser superada pela Catedral de Lincoln, na Inglaterra, em 1311. Este marco histórico é uma prova do incrível legado deixado pelos antigos egípcios em termos de arquitetura e engenharia. As pedras utilizadas na construção da Grande Pirâmide são verdadeiramente monumentais, pesando de 50 a 80 toneladas cada uma. Imaginar o esforço necessário para erguer essas pedras é impressionante. Segundo relatos de antigos historiadores gregos e romanos, estima-se que uma força de trabalho de aproximadamente 100.000 pessoas escravizadas tenha sido empregada nessa empreitada monumental. No entanto, não é apenas o tamanho das pedras que impressiona. A Grande Pirâmide é notável por sua precisão e singularidade. Ela é meticulosamente alinhada com o norte verdadeiro, com uma margem de erro de apenas 1/20 de grau, um feito incrível considerando a época em que foi construída. Além disso, a base da Grande Pirâmide é quase um quadrado perfeito, com uma diferença de apenas 5,5 centímetros entre os lados oeste e leste, representando uma precisão impressionante de 0,01%. À medida que os hieróglifos começaram a ser traduzidos na década de 1820, revelaram uma riqueza de novas informações sobre as pirâmides do Egito. Embora inicialmente tenham sido consideradas simples túmulos para os faraós, os hieróglifos sugerem que essas estruturas monumentais podem ter tido outras funções além disso. À medida que continuamos a decifrar esses antigos símbolos, novas revelações podem surgir, expandindo nossa compreensão do propósito e significado por trás da construção dessas impressionantes pirâmides. Entre as câmaras subterrâneas das pirâmides em Saqqara, datadas por volta de 2400 a.C., existem hieróglifos que ficaram conhecidos como os textos das pirâmides. Estes hieróglifos, dispostos em linhas verticais, adornam quase todos os espaços dentro dessas estruturas monumentais. Eles oferecem uma riqueza de informações, incluindo nomes, datas, legados dos faraós e até mesmo reflexões sobre a vida após a morte. Enquanto muitos hieróglifos egípcios se concentram em aspectos da vida após a morte, os textos das pirâmides são particularmente intrigantes por sugerirem um potencial propósito mais profundo para as pirâmides. Eles revelam uma crença fundamental dos antigos egípcios, a existência de uma alma eterna, chamada de Ka. Segundo esses textos, os egípcios acreditavam que o Ka do faraó viajava para os céus estrelados após a morte, onde ele viveria eternamente entre os deuses. Para alguns estudiosos, isso sugere que as pirâmides poderiam ter sido construídas com o objetivo de servir como um guia ou roteiro para o paraíso, facilitando a jornada do faraó para sua vida após a morte. Essa interpretação adiciona uma camada de significado espiritual e transcendental às impressionantes estruturas, revelando uma profunda conexão entre a arquitetura egípcia e suas crenças religiosas. No ano de 1994, o engenheiro belga Robert Bauval e o historiador britânico Adrian Gilbert lançaram um livro que se tornaria um best-seller internacional, O Mistério de Órion. O cerne deste livro é o que ficou conhecido como a Teoria da Correlação de Órion, proposta pelos próprios autores. De acordo com esta teoria fascinante, as pirâmides do Egito são projetadas de forma a corresponder a um alinhamento com as estrelas na constelação do Cinturão de Órion.
Este conceito desafia a visão convencional sobre as pirâmides, oferecendo uma nova perspectiva sobre sua construção e propósito. A ideia de que os antigos egípcios poderiam ter usado as estrelas como guias para a construção das pirâmides adiciona uma camada intrigante de mistério e significado à já enigmática história dessas estruturas monumentais. O livro de Bauval e Gilbert desencadeou um intenso debate e inspirou uma nova onda de investigação sobre as possíveis conexões entre a arquitetura egípcia e o cosmos. No entanto, em 2012, o autor belga Philippe Coppens ampliou a ideia da teoria da correlação de Órion. Ele sugere que os construtores das pirâmides podem ter direcionado suas estruturas diretamente para a constelação de Órion. Mas, ao contrário da ideia convencional de transportar a alma do faraó para os céus, Coppens propõe algo mais ousado, que os construtores podem ter transportado fisicamente os corpos dos faraós até o céu. Essa interpretação levanta questões fascinantes sobre como os corpos poderiam ter sido transportados e mantidos no céu. Embora Coppens não ofereça uma explicação detalhada, ele cita evidências que sugerem que os corpos dos faraós podem ter sido removidos de seus sarcófagos. Muitos sarcófagos encontrados dentro das pirâmides foram descobertos vazios, sem sinais de roubo. Coppens também menciona exemplos de câmaras funerárias completamente intocadas. Ele argumenta que, após o sepultamento, os sarcófagos e câmaras funerárias eram selados, e então a pirâmide, de alguma forma, movia os corpos reais para os céus, deixando para trás túmulos vazios. Esta teoria adiciona uma camada ainda mais intrigante ao mistério das pirâmides, questionando por que essas estruturas monumentais foram construídas e abandonadas em um período relativamente curto de tempo. Embora as pirâmides permaneçam como os mais famosos e notáveis aspectos do Antigo Egito, o motivo pelo qual a construção delas foi interrompida continua sendo um enigma. Talvez, à medida que exploramos mais profundamente os mistérios das pirâmides, possamos finalmente descobrir as respostas para essa intrigante questão. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, surge uma teoria totalmente nova que busca explicar o propósito das pirâmides de uma maneira radicalmente diferente. Segundo essa teoria, as pirâmides foram construídas com um propósito muito específico em mente, e uma vez que esse propósito foi cumprido, os antigos egípcios não precisaram mais construir mais. Em 1998, o engenheiro Christopher Dunn publica um livro no qual postula que as pirâmides não têm relação com a vida após a morte, mas sim com a vida cotidiana do povo do Egito, fornecendo energia elétrica. A teoria de Dunn se baseia na análise da palavra pirâmide, onde pi representa fogo e meio representa o centro. Ao unir esses dois elementos, surge a ideia de fogo no meio, sugerindo que as pirâmides funcionavam como ambientes energéticos. Com essa perspectiva, engenheiros modernos começaram a examinar o layout interno das pirâmides. Dentro da Grande Pirâmide de Gizé, existem 3 câmaras: a subterrânea, a chamada Câmara da Rainha e a tradicionalmente conhecida como Câmara do Rei. Enquanto os egiptólogos tradicionais consideravam a pirâmide como uma tumba, Dunn e outros engenheiros propõem que essas câmaras serviam a um propósito diferente. O engenheiro americano John Cadman também apoia essa teoria. Ele analisa o problema ao mesmo tempo que Dunn, no final da década de 1990, e sugere que as pirâmides poderiam ter uma função muito além da simples sepultura. Essas interpretações desafiam a visão convencional sobre as pirâmides, oferecendo uma nova perspectiva sobre o propósito e a engenharia por trás dessas estruturas monumentais. Segundo a teoria de Cadman, as pirâmides não apenas tinham uma função mecânica, mas também serviam como uma espécie de bomba d'água. A água fluiria através dos túneis, alimentada por um antigo lago em uma elevação mais alta, até chegar a King's Chamber. De lá, sairia através de um túnel de saída para o rio Nilo próximo. Mas por que uma bomba d'água em uma estrutura tão monumental? Cadman decidiu investigar mais a fundo e construiu seu próprio modelo das câmaras subterrâneas da pirâmide em 2000. Usando um bloco de cimento de 500 libras, ele esculpiu uma réplica menor da Grande Pirâmide para estudar a dinâmica do fluido dentro das câmaras. Surpreendentemente, quando a água foi liberada através do bloco, ele começou a vibrar com pulsos longos e curtos. A partir dessa descoberta, Cadman extrapolou que, se esse experimento fosse ampliado para o tamanho real da pirâmide,
o sistema poderia criar uma vibração semelhante a um batimento cardíaco que abalaria toda a estrutura. Dan, por sua vez, expandiu ainda mais essa ideia, sugerindo que a Grande Pirâmide era, na verdade, um oscilador acoplado que transformava vibrações em energia e, assim, gerava energia. Essa interpretação radical sugere que as pirâmides não eram apenas monumentos de pedra, mas sim dispositivos incrivelmente complexos que tinham um papel ativo na vida cotidiana do Antigo Egito, fornecendo não apenas uma conexão com o além, mas também servindo como fonte de energia. Essas teorias desafiam nossa compreensão convencional das pirâmides e abrem novas possibilidades para explorar o verdadeiro propósito e engenharia por trás dessas impressionantes estruturas. A hipótese de Dan também pode fornecer uma explicação para descobertas intrigantes na Câmara da Rainha, que nunca foram totalmente compreendidas. Os eixos gêmeos que se estendem diagonalmente para cima desta câmara foram inicialmente considerados como dutos de ar, enquanto outros levantaram a hipótese de que eles poderiam apontar para determinadas estrelas no céu noturno. No entanto, relatos dos primeiros exploradores indicavam que as paredes e tetos da Câmara da Rainha estavam cobertos com até cerca de 1 centímetro de sal, com gesso saindo das rachaduras do calcário. Na época, ninguém sabia como explicar isso. Segundo Dan, essas descobertas podem ser evidências de que a pirâmide serviu como um reator químico. Sua teoria sobre a Câmara da Rainha sugere que produtos químicos eram entregues na câmara por meio de canais. Essas soluções consistiam em ácido clorídrico diluído e, em seguida, uma solução hidratada de zinco. Quando esses produtos químicos se encontravam, o hidrogênio resultante causava uma reação química com o calcário da câmara, explicando a presença de sal e gesso. Essa reação de hidrogênio, combinada com as vibrações da pirâmide, pode ter amplificado exponencialmente a energia gerada. Dan acredita que essas vibrações transportam o quartzo e as pedras de granito no centro da pirâmide. Por isso, eles foram colocados no centro, agindo como baterias. Com isso, os antigos egípcios poderiam ter tido uma fonte de energia à sua disposição. Agora, como os egípcios teriam usado essa energia? Essa é uma questão fascinante e complexa, que ainda está sujeita a especulações e debates entre os estudiosos. Alguns sugerem que essa energia poderia ter sido usada para diversos fins, como iluminação, alimentação de equipamentos ou até mesmo para propósitos cerimoniais ou religiosos. A verdadeira natureza e aplicação dessa energia permanecem um mistério intrigante da antiguidade egípcia. De acordo com o livro de 1996 dos escritores austríacos Peter Crossa e Rainor Abeck, os antigos egípcios podem ter realmente possuído luz elétrica. Sua teoria se baseia em um relevo encontrado no Templo de Hathor, em Dandera, no Egito, datado de cerca de 2000 anos atrás. Esta escultura mostra o que eles interpretam como uma lâmpada enorme, completa com um soquete, cabo e filamento. Essas representações de luminárias também aparecem em várias outras obras de arte egípcias. Além disso, Crossa e Abeck mencionam o experimento realizado pelo engenheiro austríaco Walter Garn em 1982. Ele analisou a chamada luz de Dendara e testou se tal dispositivo poderia ter sido construído com os materiais disponíveis para os antigos egípcios. Garn conseguiu criar um modelo funcional do dispositivo, mas ele usou eletricidade tradicional, não o suposto poder da pirâmide. Se os egípcios realmente tinham eletricidade, de acordo com essa teoria, uma vez que eles construíram pirâmides suficientes para aproveitar seu poder, eles poderiam ter parado de construir. É uma teoria controversa e debatida, mas é uma possibilidade intrigante que lança luz sobre as habilidades e tecnologias avançadas dos antigos egípcios. Obrigado por acompanhar nosso conteúdo até aqui. Se você está gostando do que viu, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que postarmos novos vídeos. Além disso, deixe seu like se achou as informações úteis e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Sua ajuda é fundamental para que possamos continuar criando conteúdo relevante para você. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.